Você já parou para pensar por você faz o que faz todos os dias? Levantar cedo, enfrentar o trânsito, trabalhar horas e horas, pagar contas e repetir tudo de novo. Aí chega um dia e você morre. Simples assim. Mas o mais assustador não é o fim. É o fato de que essa vida previsível e automática começa muito antes do que imaginamos. Começa quando ainda somos crianças. Começa na escola. E se eu te dissesse que desde pequeno você foi treinado para obedecer, competir e nunca questionar? A escola não foi criada para formar pensadores, mas sim para formar trabalhadores, funcionários, engrenagens, ratinhos bem comportados correndo dentro de uma roda que nunca para. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Neste vídeo, vamos arrancar a venda dos seus olhos. Você vai entender como fomos programados para uma vida sem sentido e, mais importante, como escapar disso antes que seja tarde demais. Se esse tema te incomoda, ótimo. Era para incomodar mesmo, porque talvez esse seja o primeiro passo para finalmente acordar. A ilusão começa no quadro negro. Desde o momento em que entramos pela primeira vez em uma sala de aula, algo silencioso, quase imperceptível, começa a acontecer com nossa mente. Não nos ensinam a pensar, nos ensinam a repetir, não nos incentivam a questionar, nos treinam a obedecer. A escola, que deveria ser um berço da liberdade intelectual, se tornou uma fábrica de conformidade. Provas padronizadas, horários rígidos, regras que não fazem sentido, mas que precisam ser seguidas sem contestação. O que estamos aprendendo de verdade ali? Estamos aprendendo a cumprir ordens, a esperar permissão, a competir com o colega ao lado, ao invés de colaborar. Estamos sendo treinados como ratos em um labirinto onde o prêmio é um pedaço de papel chamado diploma. E quando finalmente conseguimos, percebemos que só ganhamos o direito de correr numa roda maior e o mais perverso é que nos fazem acreditar que isso é o certo, que essa é a única forma de alcançar o sucesso. Mas sucesso para quem? Para o sistema. Sucesso é você trabalhar 40 anos, pagar impostos, consumir o que te mandam e nunca jamais parar para se perguntar por estou fazendo isso? A escola ensina a levantar a mão para ir ao banheiro, mas não ensina a levantar a voz quando algo está errado. Ela ensina fórmulas, mas não ensina filosofia. Ela ensina datas de tragédias históricas, mas não ensina a lidar com a sua ansiedade. A verdadeira armadilha começa ali, entre quadros negros e carteiras enfileiradas. Você entra com imaginação e sai com medo de fracassar. Sai preparado para obedecer, mas sem coragem de viver de verdade. E você já parou para refletir sobre o que te ensinaram e o que esconderam de você? Trabalhe, consuma, repita o ciclo da prisão invisível. Você sai da escola, entra na faculdade, consegue um emprego e então começa o que chamam de vida adulta. Mas o que te espera lá fora não é liberdade. É uma nova cela, só que agora decorada com boletos, metas e metas ainda maiores. Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega exausto em casa e no pouco tempo livre que sobra você consome. Netflix. Comida por aplicativo. Compras por impulso. O ciclo é simples. Produza, gaste, se endivide, produza mais para pagar e repita. Você percebe como tudo está conectado. O sistema não quer que você pense, ele quer que você funcione. Você é um número em uma planilha, um CPF com um limite de crédito, um funcionário com um crachá que pode ser desativado a qualquer momento. Mas o mais cruel é que você aprende a achar isso normal. Você se sente até culpado por querer parar, por querer viver com mais calma. Nietzsche dizia: o homem moderno pensa que está livre enquanto é escravo das suas próprias rotinas invisíveis. E é verdade. A maioria das pessoas vive assim por décadas. Acordam cedo, enfrentam trânsito, suportam chefes que não respeitam, trabalham exaustas para pagar boletos que nunca param de chegar. Elas seguem um roteiro que não escreveram,
mas aceitaram como se fosse o único caminho. E o mais cruel é que esse roteiro é vendido como vida normal, como se viver para sobreviver fosse suficiente, como se adiar sonhos, sufocar vontades e maquiar frustrações com consumo fosse o máximo que merecemos. Quando finalmente se aposentam, se ainda estiverem vivas, já perderam quase tudo. A saúde corroída pelo estresse, os sonhos enterrados sob obrigações e a vontade de viver, essa morreu muito antes do corpo. O tempo passou, a alma se apagou e a liberdade nunca veio. Viveram como ratos, correndo em círculos dentro de uma gaiola invisível, obedecendo ordens, acumulando cansaços, vendendo a vida em parcelas mensais. E quando morrem, morrem como viveram, endividados, exaustos, esquecidos, com um túmulo financiado em 12 vezes sem juros, como se até a morte tivesse que entrar no carnê. Essa é a corrida. A famosa corrida dos ratos. Uma competição silenciosa, onde todos parecem saber o que estão fazendo, mas ninguém tem ideia do porquê, onde status vale mais que propósito e a pressa é confundida com progresso. Todos correm, mas ninguém chega. Todos competem, mas ninguém vence. E aí vem a pergunta que precisa martelar na sua consciência como um sino de alerta. Você está correndo por vontade ou porque foi condicionado? Porque se você nunca parou para questionar esse sistema, talvez já esteja dentro dele até o pescoço. Talvez tenha confundido rotina com destino. Talvez esteja chamando de vida, o que na verdade é uma prisão social polida com promessas vazias. Acorde, ainda dá tempo de sair, mas para isso é preciso coragem. Coragem para desaprender, para recusar o que todo mundo aceita e para viver com verdade, mesmo que doa. A liberdade não está no fim da corrida. Ela está no momento em que você decide parar de correr. O preço da liberdade, pensar fora da jaula. Liberdade. Essa palavra é bonita nos discursos, mas assustadora na prática, porque ser livre exige responsabilidade e principalmente exige disposição. Quando você começa a despertar, percebe o quanto foi condicionado. Você começa a questionar. Por que eu faço isso? Por que aceito viver uma vida que me adoece, me esgota, me sufoca? Mas aí vem o choque. Pensar fora da jaula é doloroso. Você sente culpa, medo e insegurança. As pessoas ao seu redor não vão entender. Vão dizer que você mudou, que está estranho. Claro que está. Você começou a enxergar a gaiola onde todos ainda estão dormindo. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard dizia: a angústia é o vértice da liberdade. É esse desconforto interno que começa a te empurrar para fora da corrida. Mas sair não é fácil, porque você não está fugindo de algo físico. Você está rompendo com uma estrutura mental. O sistema foi projetado para que o medo do desconhecido seja maior do que o sofrimento conhecido. Por isso, tanta gente prefere uma vida infeliz do que o risco de se reinventar. Eles preferem continuar na gaiola, desde que ela seja confortável. Com Wi-Fi, ar-condicionado, vale-refeição e um salário que paga as contas, mas não alimenta a alma. A vida parece confortável. Tudo funciona aparentemente, você acorda no horário, cumpre tarefas, bate metas, recebe seu pagamento e no final do mês repete o ciclo. E ainda dizem que você tem sorte, que é grato por ter um emprego, como se isso bastasse. Mas o que ninguém vê ou finge não ver é que por dentro você está morrendo aos poucos. A cada dia, um pedaço da sua essência dissolve. Você sorri para o chefe, mas se cala diante das próprias vontades. Você obedece ordens, mas ignora seus sonhos. Você cumpre metas alheias enquanto a sua vida passa no piloto automático. Você consome para anestesiar o vazio e chama isso de recompensa. Mas aqui vai uma verdade crua, brutal e que muita gente evita ouvir. A liberdade tem um preço e esse preço é alto. Ele exige algo que poucos estão dispostos a sacrificar, a sua antiga identidade. Para ser livre, você vai precisar matar o você que foi domesticado desde cedo. O você que foi treinado para agradar, para não incomodar,
para ser funcional, mas nunca consciente. O você que aprendeu a engolir tudo em silêncio, a consumir sem refletir, a seguir padrões sem jamais perguntar: isso faz sentido para mim? Ser livre não é fugir do sistema. Porque, sejamos honestos, nenhum de nós vai escapar dele completamente. Nem eu, nem você. A verdadeira liberdade começa quando você acorda, quando percebe que a alienação é muito mais profunda do que parece. Fingir que está tudo bem é viver anestesiado. É preferível enxergar a dor da verdade do que se perder no conforto da ilusão. Romper com isso é parar de aceitar como normal o que te ensinaram sem nunca te perguntar se fazia sentido. É sobre desconstruir crenças, desafiar tradições, desapegar do conforto do previsível. É sobre encarar o vazio que surge quando você deixa de viver a vida dos outros e começa finalmente a descobrir a sua. E aí vem a pergunta que separa os corajosos dos conformados. Você está disposto a pagar esse preço? Porque se não estiver, se escolher se agarrar à falsa segurança do salário fixo, do status social, da rotina previsível, então aceite. Você continuará sendo apenas mais um rato, correndo dentro da roda, chamando prisão de estabilidade, chamando sobrevivência de vida. E o mais trágico é que, no fundo, você sempre soube que merecia mais, reescrevendo as regras. Como quebrar o ciclo e viver com sentido. Sair da corrida dos ratos não é largar tudo e fugir para o mato com uma mochila e uma barraca. Não é sobrevirar um eremita isolado da civilização, se afastar do mundo ou negar a tecnologia. Não se trata de viver com medo, sim com intenção. É sobre algo muito mais profundo e desafiador. Assumir o controle total da sua existência é sair do papel de engrenagem e virar o arquiteto da sua própria vida. A maioria das pessoas vive em piloto automático. Acorda, corre, entrega, retorna para casa esgotada e repete. Chamam isso de rotina, chamam isso de responsabilidade. Mas muitas vezes é só obediência disfarçada de maturidade. É o medo de mudar o que chama de vida adulta. Sair da corrida dos ratos é trocar a obrigação pela intenção. É acordar e saber por estar fazendo o que faz. É parar de simplesmente cumprir tarefas e começar a viver com consciência. Mas a pergunta que todos fazem é: por onde começar? Comece desconfiando do que te ensinaram como normal, porque quase tudo que é normal é parte da prisão. Trabalho das 8 horas às 18 horas num escritório que te seca por dentro. Comprar o celular novo que você nem precisa só para parecer bem-sucedido para os outros. Postar sorrisos falsos enquanto afunda em dívidas? Desconfie. A liberdade começa quando você começa a questionar o que nunca foi questionado, quando para de aceitar regras que você nunca escolheu, quando percebe que repetir o que todos fazem não é viver, é obedecer. Aprenda a viver com menos coisas, menos distrações, menos expectativas que não são suas. Você não precisa de mais roupas, mais tecnologia, mais aplausos. Você precisa de mais clareza. Porque quanto mais você precisa, mais preso você está. A roda dos ratos gira movida ao consumo, e cada parcela é um elo a mais na corrente invisível que te prende. Comece a simplificar sua vida. Menos dívidas, menos relações tóxicas, menos ruído e mais verdade. Mais silêncio, mais escolhas conscientes. Redefina o que é sucesso para você. Esqueça o que os outros disseram que é vencer na vida. Para uns, sucesso é dinheiro. Para outros é tempo livre. Para outros ainda é paz. E para alguns é simplesmente poder andar sem peso no peito. O que é sucesso para você? Responda isso com coragem e depois pare de correr atrás de metas que nunca foram suas. Carl Jung dizia: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino, ou seja, tudo o que você finge que não sente, tudo o que você ignora, vai voltar, vai te cobrar, vai virar crise, burnout, vazio existencial. Por isso, crie fontes de autonomia. Não dependa só de um sistema que pode te descartar como um número.
Estude, leia, desenvolva habilidades, aprenda a pensar criticamente. A escola não te ensinou a pensar, te ensinou a seguir regras, mas a verdade é: ninguém pode te impedir de aprender por conta própria. Cada novo conhecimento é uma chave para sair da cela onde te colocaram, uma chave para quebrar as grades invisíveis que te impedem de viver com verdade. E talvez mais importante do que tudo, cerque-se de quem também quer escapar. Porque andar com gente anestesiada faz você dormir de novo, e quem dorme, obedece. Procure quem está acordado, quem questiona, quem tem brilho no olho, vontade no peito, coragem na alma. A fuga da corrida dos ratos é solitária no começo. Você vai parecer estranho, vai ouvir que está radical demais, vai perder amigos que estavam apenas confortáveis na sua inconsciência. Mas não precisa ser solitária para sempre. Quando você se liberta, você inspira. E quando inspira, você encontra outros que também querem sair ou já saíram. Agora vem a parte mais importante. Você está disposto a ser livre ou vai continuar correndo até o fim, até não sobrar mais nada, além de um corpo cansado e uma alma vazia? A sociedade nos ensinou a consumir, não a refletir. O trabalho nos ensinou a produzir, não a viver. Mas ninguém nos ensinou a ser livres. Hoje, talvez pela primeira vez, você está diante de algo raro, um espelho, um desconforto, um convite. E como todo convite, você pode aceitar ou pode ignorar. Mas lembre-se, a corrida dos ratos só termina quando você decide parar de correr. Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ainda não acordou. E se esse conteúdo te despertou de verdade, comente aqui embaixo. Eu não corro mais. Vamos ver quantos ainda estão vivos por dentro.